E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, assim vocês receberão os áudios sempre em primeira mão, não é? Pois é, eu soltei um áudio ontem sobre o Bill Gates e aquela marcação do gado, que eu me refiro, coloco até a palavra gado entre aspas. É, porque a gente sabe que ele tem aquele esquema da tatuagem, que ela tem um controle de luzes, né? Que vai identificar a sequência de vacinações de um ser humano, né? De uma pessoa, e que vai facilitar na hora das viagens, né? Principalmente das viagens. E o meu áudio diz assim, sobre a marcação do gado que vai chegar até o matadouro, né? Então eu coloquei esse áudio, aí já apareceram alguns mais derrotistas dizendo, pô, você tá desanimado, você fala que a gente sempre vai vencer, você fala que os militares estão no controle. Então eu quero daqui dar uma aula de história para essas pessoas, porque eu quero usar aqui como exemplo a Segunda Guerra Mundial. Então é o seguinte, desde que Hitler perdeu o Sexto Exército em Stalingrado, na União Soviética, naquela batalha que foi uma batalha encarniçada, durou meses e meses e várias vezes a cidade foi mudando de posição, algumas até durante o próprio dia. O exército alemão ficou sem provisões, aguentou um inverno de menos 42 graus. Os soldados morriam congelados e sem provisões, né, sem comida, sem roupas necessárias para enfrentar aquele inverno, não é? E o marechal de campo von Paulus, né, que controlava ali, comandava o Sexto Exército. Na verdade, ele não era um marechal, ele era um general que foi promovido a marechal de campo exatamente na semana em que ele teve que se entregar, né? Hitler promoveu-o a marechal de campo no fim da batalha, quando ele já estava prestes a se render aos russos, porque Hitler acreditava que, como nenhum marechal de campo alemão havia perdido ou se rendido ao inimigo, que o general von Paulus também, pelo fato de ter se tornado marechal, faria algum esforço sobre-humano para poder virar o jogo naquela guerra, naquela batalha, mas não teve efeito. Então o que eu quero dizer é o seguinte, né? Os aliados, depois daquela batalha em que realmente foi a primeira grande derrota de Adolf Hitler na Segunda Guerra, eles tinham uma certa convicção, eu digo uma certa convicção, de que a vitória sobre a Alemanha nazista era possível, não é? Até porque naquele momento a Alemanha nazista já tinha aberto um outro inimigo ao leste, que era a União Soviética, e estava aguardando, né, uma retomada da Europa, né, do continente europeu, que estava sendo dominado pelos alemães. E essa retomada viria do oeste, né, das nações aliadas ali, americanos, ingleses, canadenses. No final da guerra até o Brasil entrou, né, toda a gama dos países aliados. O fato é que é o seguinte, né? O que eu quero dizer com esse áudio é que toda guerra, mesmo ela sendo vencida, ela envolve um custo de vidas humanas, um custo psicológico. Quanto custou para as nações vitoriosas em vidas humanas vencer a Segunda Guerra Mundial? Não é? Na Rússia morreram 20 milhões de russos. Estima-se em torno de 6 milhões de judeus que foram mortos na Alemanha nazista. Fora as mortes de americanos, ingleses, canadenses, de toda a trupe aliada que lutou, né? Que veio entrando pelo oeste da Alemanha e que foram também, né? Desde a invasão ali do dia D,
até chegar dentro de Berlim, quase um ano depois, né? O dia D foi no dia 6 de junho de 1944 e efetivamente os aliados chegaram a Berlim ali no final de abril de 45, né? Quase um ano depois. Quanta gente não morreu nessa empreitada toda. Então é assim, né? Tem as pessoas que ficam dizendo no canal, pô, mas nós vamos vencer a nova ordem mundial. Tá, eu acredito e eu prego isso sempre e eu continuo afirmando que nós iremos vencer. Mas a qual custo dessa vitória? Então, quando eu quero as pessoas falam, às vezes você está um pouco desanimado. Eu fico um pouco desanimado quando eu percebo que está custando caro para a aliança, para o povo do bem, para o povo, para a humanidade que não é egoísta, vencer essa guerra. Está custando muito caro e talvez custe mais caro ainda mediante a atitude dos criminosos, dos gananciosos, dos bilionários, o que eles podem fazer até com o planeta, quando descobrirem que estarão completamente sem saída. Eles ainda lutam, ainda acreditam que podem virar o jogo. Difícil, porque o esquema de dominação que eles propuseram para a humanidade teria que desconhecer o jogo. Mais ou menos como aquele livro As Portas da Percepção, né? De Aldous Huxley, onde as pessoas não sabiam, né, que estavam sob uma ditadura, né? A ditadura perfeita ela teria a aparência de uma democracia e isso já não existe mais. As pessoas no mundo elas estão se esclarecendo, estão se orientando. E a cada gama de mais pessoas que vão se esclarecendo e se orientando, fica mais difícil para esses bilionários controlarem a humanidade, controlarem ali o seu gado, quero deixar essa palavra entre aspas, né? Então, como nós temos relatos no final da guerra, onde Adolf Hitler, por exemplo, que ele sugeria aos seus oficiais a destruição da própria Alemanha, para que ela não caísse nas mãos do inimigo, o que esses bilionários, principalmente alguns ali, mais egoístas e mais afoitos, que já estão no fim de suas vidas ali, dobrando a idade dos 80 anos, alguns até próximo de 90 anos, o que esses loucos não podem decidir fazer com o seu poder financeiro quando descobrirem que perderam a guerra? É por isso que eu falo que a melhor saída para começar efetivamente a se lutar e a vencer essa guerra é quebrar a espinha dorsal deles, que é o dinheiro, porque sem o dinheiro eles vão com certeza impor um custo menor à humanidade. Então, quando eu vier falar de alguma coisa, né, que pode ser ameaçadora e que realmente eles estão impondo à humanidade, entendam não como uma derrota de nossa parte, mas como um custo que a vitória vai nos impor no meio do caminho até o dia em que essa vitória se torne efetiva e real. Por enquanto, ela é uma perspectiva grande, mas ela é uma perspectiva ainda. Ela não se tornou realidade. Então, eu sempre digo, principalmente para as pessoas mais próximas, que a gente tem que tentar minimizar os custos, principalmente as perdas mentais, as perdas psicológicas e até as perdas humanas, sim, porque essa pandemia está levando pessoas que amamos embora. Então, eu quis fazer esse áudio só para deixar claro que não se trata de pessimismo ou otimismo, né? Mas de um senso de realismo profundo de que vencer vai custar algo. Se eu quero o omelete, eu vou ter que quebrar a casca do ovo. E o que me preocupa hoje não é se venceremos, porque eu acredito que venceremos, mas
A qual custo venceremos? Essa é a dúvida. Muito obrigado pela atenção de vocês novamente, viu? Um grande abraço.